Aplaude, Ele está na casa dele, aleluia, amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, amados. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, queridos. Como sempre falo, tenho que ser repetitivo. Não há o que se compare a isso que se sente aqui, não existe. Não adianta procurar, não vai achar. É só na casa de Deus mesmo. É só diante de Deus que somos alimentados. Glória a Deus. Lembrando, a pastora já avisou, vou reforçar você que é conectado aí debaixo de tua liderança, que serve, procura teu líder, tua líder, dizendo que você vem, com o aval deles você vem sexta-feira, porque vai ser demais. Vocês vão aprender coisas que nunca me ouviram falar nesse púlpito aqui na mãe, foram 2 horas seguidas. Ninguém levantou para ir embora, nem eu inclusive. Foi muito bom, foi importantíssimo. Eu saí de lá com louvor no ouvido, até 2h20 da manhã, lutando contra o sono, não queria dormir, porque estava naquela êxtase daquela reunião. E o Senhor me falou, todos esses que fizeram o pacto, agora, ainda agora, serão honrados à altura das palavras que liberaram no meu altar. Então, há um lugar para você, mesmo que já esteve na reunião anterior, pode vir. Estamos juntos. E reunião dos homens, 31, como já anunciado, agosto, nós vamos arrebentar. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da Tua palavra, declara as mentes cativas da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Semana passada eu tinha dado um rápido falaria coisas sobre aquele lá de baixo, quando ele caiu, foi achada a iniquidade dele. Deus mudou segunda-feira e falou que tinha que falar isso que nós vamos falar aqui, jamais perder a paternidade de Deus, subtítulo, como já é do conhecimento da maioria, promessas dadas a filhos, uma palavra só. Queridos, nos tempos primórdios, isso começa no mundo árabe, lembrando que o mundo árabe vem antes do povo judeu, os judeus são intermediários, vieram bem depois. O filho reconhecido, a filha reconhecida na casa é aquela que vão herdar a benção do pai. Pode ser até mais de um, mas normalmente começa na primogenitura. Se não vai herdar a benção do pai, não é reconhecido já em vida, aqui você não é nada. Isso até hoje perdura nas famílias árabes. Um dia o Pai Celestial me disse assim, no início, nas minhas origens, Ele me disse, você vai receber privilégios. Ele falou, você vai ter muitas coisas e vai ter poder. Mas nunca se esqueça que você só receberá isso porque eu sou teu pai. O que nós vamos aprender hoje aqui à luz da palavra, a coisa mais importante da nossa existência humana é ter a paternidade de Deus. O inferno é sutil. A história começou com os santos anjos, quando diz lá em Jó capítulo 1, a partir do 6, que os anjos feitos diretamente por Deus são filhos de Deus. O diabo era filho de Deus, e hoje é filho da desgraça, filho da imbecilidade que ele já é, mas não é mais filho de Deus. Ele quer revogar, os demônios querem revogar de você o maior elo. Adão foi feito diretamente por Deus, a semente que fecunda uma criança, é o fôlego de Deus que fecunda Adão, que torna ele alma vivente. Na tentação lá no Éden, ele não perdeu só frutinha e comida de graça. Ele perdeu muito mais do que isso. Paternidade de Deus. Por isso que Deus teve que sacrificar para reconectá-lo de alguma forma. Em Salmo 89, Deus se refere a um dos homens que mais receberam autoridade na terra. Estou falando, Davi. Davi submeteu o mundo inteiro. Quem não brigou com Davi, mandou presentes, para não dizer impostos, voluntários, para ele não ficar nervoso. O resto foi tudo submisso a ele. Mas olha como começa a fala de Deus e como ela termina. Em Salmo 89, versículo 19, outrora, Davi viu isso, e está replicando para a gente o que ele viu. Falaste em visão aos teus santos, aos anjos, e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido, olha, dei poder, exaltei, escolhi, encontrei Davi, meu servo, que já é muito,
com meu santo óleo ungi, já é demais. A minha mão será firme com ele, meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá. Com 24, minha fidelidade e bondade vão acompanhá-lo, e no meu nome crescerá o seu... É muita coisa para um homem só na terra. Porém a sua mão sobre o mar, sua direita sobre os rios. Verdade, todo o Oriente Médio desceu debaixo dos pés de Davi. Mas olha essa fala como termina. 26. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai. Todos esses privilégios culminam na maior declaração da fala de Deus. A maior não é ungí-lo, não é submeter o Oriente Médio a ele, não é escolher, é ele ser meu filho. E o Senhor afirma no 27, falo-ei por meu primogênito. A maior glória aqui não é todos os privilégios, isso é consequência. É Davi se tornar meu filho, Davi saber que eu sou o pai dele, reconhecer minha paternidade na vida dele. Qual foi a maior descoberta do Senhor Jesus na terra aos 12 anos, lembram? A maior descoberta dele não é, eu tenho poder para virar o mundo ao avesso já com o corpo humano. Isso não é a maior descoberta. Tenho poder para curar todos os enfermos. Está lá em Lucas 22, 49, quando ele se perde, entre aspas, vão atrás dele, acham ele no templo lá, e ele fazendo umas perguntas, movido pelo Espírito Santo, que nenhum fariseu estudioso sabia responder, e ele diz assim: estou cuidando das coisas do meu Pai. Essa é a maior descoberta. Você perder isso, você perdeu tudo na tua vida. Se Deus desconectar você dessa paternidade, você não é mais ninguém, você não tem nada. Nós vamos indo passo a passo. Em Mateus 3,17, Deus confirma isso que o Filho descobriu, que o Senhor Jesus descobriu aos 12 anos. Ele é meu Pai. Agora o Senhor vai confirmar essa versão. Em Mateus 3,17, eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado. A maior declaração de Deus na terra sobre o Senhor Jesus, que já está, porque essa declaração que o Senhor fez não é uma declaração boba, de sentimentos bobos. Estou afeiçoado aí de você. Não. Essa declaração do Pai é atrelada às renúncias do Senhor Jesus, ao modo de vida do Senhor Jesus, a como Ele viu eles conduzir até aqui. Ele não está para brincadeira com Deus, como você não está. Ele viu, o Pai viu ele em forma de transformação pelo Espírito Santo contínua. Então o Pai diz: este é meu filho. Ele poderia dizer: este tem todo o meu poder, esse tem toda a minha glória. Meu Deus, quem que suportaria uma frase dessa? Mas Deus falou o auge, o top: este é meu filho. Dá um glória a Deus bem forte. E mais adiante ele diz: já que ele é meu filho, nós falamos no título, promessas, privilégios repassados a filhos. Então Deus diz em Mateus 17, versículo 5, quando o Senhor está lá naquele monte, e o Senhor, o Pai, vem numa nuvem e fala sobre ele. E olha o que Deus diz em Mateus 17, versículo 5. Falava ele ainda, o Senhor Jesus, e Pedro falando com o Senhor Jesus, quando uma nuvem luminosa os envolveu, eis vindo da nuvem uma voz que dizia: olha o que o Pai falou: este é meu Filho amado, que eu falei no batismo, mas agora vou acrescentar: a ele ouvir. Estou passando todos os privilégios a ele. Tudo que é meu está nele, está com ele, é para ele. Deus vai te dar muitas coisas. Vai te dar poder, vai te dar recursos, e vai te dar coisas que você pede, até rejuvenescimento facial, corporal, recriação de órgãos, vai te dar muitas coisas. Mas nunca se esqueça que que você recebeu não é porque orou, não é porque jejuou, é pela paternidade dele na tua vida. Quem aplaude ele aqui dentro? Em Mateus 11, o Senhor fala assim:
Mateus 11, 27, o Senhor confirma que ele recebeu transferências, todo mundo diga comigo, entre pai e filhos. Então ele diz em Mateus 11, 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Eu tenho privilégios, eu tenho transferências, é coisa entre pai e filho, entre pai e filha. Em João 17, versículo 2, ele se declara, o Senhor Jesus se declara como herdeiro legítimo do papai dele. Em João 17, versículo 10, ora, o Senhor está orando, todas as coisas são tuas, falando para o Pai. E as tuas coisas, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. O Senhor está confirmando que nesta filiação, Ele tem esses privilégios. Parte 3, quando você receber o texto, você vai entender isso. Parte A, o que o diabo almeja? Quando você recebe tantos ataques, tantas tentações, lembrando que provação é uma coisa que vem para te fazer cair, não é ridícula, chula. Provação, agora tentação, você pode cair. Por que tantas tentações? Por que tantos ataques contra a tua vida emocional? Contra tudo que te cerca? Porque tem gente que do nada se levanta contra você e o único assunto do Jornal Nacional é a tua vida. Você estranha isso. É que o diabo quer te tirar do sério para você tomar atitudes impensadas, para ele cancelar tua paternidade da tua vida. A coisa é muito mais grave do que simplesmente te fazer errar e perder aí um carro, uma moto. A coisa é muito mais grave. Satanás está trabalhando tua orfandade. Ele está trabalhando com fúria total. Ele quer te empurrar ao estado que ele já se encontra. Ah, mas eu tenho poder. Então o desgraçado até hoje, mesmo preso no inferno, ainda tem poder. Mas ele não é mais filho. Ah, mas eu tenho casa. O maldito falou para o Senhor Jesus que o mundo é dele. O mundo inteiro. Mas não é mais filho. Que adianta ganhar o mundo inteiro se for órfã de pai? Que não tem pai celestial que responda por você. Você não seria nada, você não teria nada. Então o diabo está literalmente trabalhando para que logo te deixe órfão. Em Oséias 11, versículo 2, uma das declarações de Deus sobre o povo de Israel, Efraim, etc. Ele fala assim, Oséias 11, 2: quanto mais eu os chamava, mais se iam da minha presença e iam atrás de demônios. O Senhor fala, mais eu trabalhava para eles se aproximarem de mim, mais eles gradativamente, sequencialmente se desligavam da minha paternidade sobre eles. É grave, amados, quando não temos compreensão dos nossos atos. Por isso, aguentamos a bronca que for, suportamos a tentação que for, mas nada pode nos remover da nossa filiação. Porque enquanto Deus é nosso Pai, nós já somos tudo, nós já temos tudo. E se Deus não é nosso Pai, nós já não somos ninguém e não temos nada. Deixa eu te mostrar isso, parte B da parte 3. Letra B na parte 3. Romanos 8,15 fala assim, que Deus, para confirmar a paternidade dele na minha vida e na tua, Ele pegou o amado Espírito Santo, o fôlego dele que fez até Adão, passou para a gente, o Espírito Santo. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Baba, Paizinho, Abba Pai, Paizinho. Esse amado Espírito Santo é a confirmação das paternidades de Deus na minha vida e na tua. Sansão brincou com o poder dele. Ele achou que era isso. Ele estava confiante que ele pode fazer as travessuras que ele quiser, que esse poder não perde. Por quê? Porque já nasceu com esse poder. Ele nunca viveu sem esse poder. Se acostumou.
Mas ele não entendeu que o desgraçado lá de baixo, que ainda era solto na terra, o Beelzebub, que chama Deus da mosca, que não tem outro título para dar para ele não estava trabalhando o poder de Sansão. O diabo estava pouco aí para o poder de Sansão. Ele estava trabalhando a orfandade de Sansão. E quando Sansão vem com muita travessura, diz, não sabia que o espírito do nosso papai tinha saído dele. Então ele acorda e diz, vou continuar com o mesmo poder, mesmo que ela cortou as tranças lá, eu vou continuar com o mesmo poder. Não, pera, Sansão, ninguém aqui está discutindo o teu poder, você não entendeu. Por isso que eu te falei, entenda melhor a natureza dos ataques que andamos sofrendo. Por que o desgraçado, o maldito atacou tanto a casa firme? Tua igreja também, ela é séria, é do Senhor. Você não sai da tua para vir para cá, você fica na tua, ouve o que é aqui, o que se fala, vive aí, o Senhor vai te levantar e você ergue tua igreja com você. Mas por que o diabo ataca isso aqui? Ele não quer tirar nossos privilégios. Não, mas já tirou. Essa é consequência. Manda ele para o inferno. A gente está preocupado com baboseira. Ele quer tirar nossa paternidade. Ele quer que a gente desvie da paternidade de Deus sobre essa casa. Ele quer que eu vire um palhaço de circo, que eu encha a igreja rápido. Eu encho ela, no mês eu loto isso aqui rapidinho. Entra com muita profecia, põe muito mais testemunhos do que Deus anda fazendo. Rápido, rápido, rápido. Faz uma boa propaganda, paga nas redes sociais, como se faz por aí, para o vídeo rodar, e todo mundo vai dizer, mas que pregador, que pregadora. Loto isso rapidinho, sem a paternidade de Deus. Aí se torna mais uma igreja, não que todas sejam assim. Mas mais uma daquelas que oba-oba e glória a Deus, e está lindo e muito testemunho para dar. É só chegar que ficamos leve, uma massagem espiritual fizeram na gente, e na verdade sem paternidade. E ele não conseguiu, o maldito lá de baixo. Por isso que a pregação está sendo dita de púlpito, porque ele não conseguiu. Quem aplaude ao Pai que está aqui? Ao Pai dessa casa, Pai Celestial que olha para essa casa. Então Sansão percebeu que ele não perdeu o seu poder, porque podia continuar lá o poder. Ele perdeu sua paternidade e ficou órfão. Saul, a mesma brincadeira. Saul foi ungido e o espírito da paternidade de Deus repousou sobre Saul. Saul veio com travessura mais pesada do que a de Sansão, porque a primeira delas foi ele fazer um monumento para ele mesmo. É que bonitinho. Então agora quem teve essa vitória que as gerações lembram, foi eu, hein? Deus falou, eu perdi meu lugar. E a segunda, esse rei dessa altura, a gente faz ele cruzar com os animais, era a intenção de Saul. E aí até os animais vão, é indizível no púlpito o que se fazia no meio daqueles gigantes amalequitas, até com os animais que Deus mandou limpar a terra. Então ele achou que estava de travessura com comandos de Deus, mas o que ele perdeu não foi o reino, porque depois da brincadeira dele não perdia nenhuma batalha, só perdeu a última porque Davi já não aguentava mais tanta perseguição injusta. Ele perdeu a paternidade dele, porque o espírito do nosso papai do céu saiu dele, e ele ficou órfão. É muito mais grave do que perder carro, casa, não sei o quê. Satanás quer tirar você de igreja, e aí falo com todas as igrejas, você que me assiste, e você que ouve esse áudio posteriormente, ele quer tirar você da igreja onde Deus te plantou para com facilidade revogar tua paternidade. Ah, mas como? Eu não vejo porta para isso. Você não vê? O maldito tem muito mais do que 6.000 anos da humanidade estudando o ser humano. Ele sabe o que está fazendo, eu não tenho tempo para destrinchar por quê. Se o diabo me tira daqui para eu sair solto, para encher ginásios com poder, eu trago de volta o que está no cofre, eu saio por aí, recebo muito dinheiro, muitos elogios, acabam as perseguições, mas sem o papai do céu, você vai órfão, vai lá. Como é que você sabe disso? Já vamos falar do pródigo, mas antes deixa eu falar de Esaú. Esaú veio com brincadeirinha dele,
de ser herdeiro, ele brincou de ser filho. Vou repetir, no medieval, no árabe, nos tempos primórdios, ainda não existia povo de Israel. Na época de Jacó e Esaú, não existia povo de Israel. Os hábitos, os costumes eram herdados dos árabes, de onde eles saíram e com quem eles conviviam. Na casa é reconhecido o filho, aquele que vai herdar. Só que aqui só tínhamos dois. Isaac é o pai, temos Esaú e Jacó. Então, poderia ser os dois que vão herdar. Não é lindo? Quando Jacó foi abençoar lá, não abençoou muitos, só chamou Efraim de raposa de demônio, chamou outro de Judá de desgraçado. O resto ele abençoou todo mundo. Pode ver lá as bênçãos de Jacó e as maldições também. Mas aqui não. Aqui um dos dois brincou de ser filhinho, porque o outro diz: me vende um anel que o meu pai já deixou na tua mão, que você deveria usar na mão direita, mas você nem usa, não representa nada para você. Ele brincou de ser filho. E aí, quando chega a hora de receber a tal da bênção, vamos ler em Gênesis 27, 31, 34, 37 a 39. Gênesis 27, versículo 31. O pai Isaac queria muito que Esaú fosse seu filho e seu herdeiro. Mas queria com tudo. Porém, sabemos que Jacó foi travesso. Não foi não. Jacó pegou o que é dele, ele comprou legitimamente. Se ele não faz uma arte, o pai não ia abençoar. Não estou defendendo o método, mas no fundo, ele não enganou ninguém. Ele comprou aquilo. Ele pagou no mundo espiritual o preço por aquilo. Ser o primogênito. E o outro passou. Enquanto o outro estava brincando de ser filho, Jacó estava com toda a sua sinceridade querendo ser filho da casa. Então, Gênesis 27, 31, e fez também ele, Esaú, uma comida saborosa, trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, está aí, meu pai, levanta-te, come da caça de teu filho, para que me abençoes. Não, está obstruído. Então Isaac percebe que Jacó levou a benção. Olha no 34, a história de Esaú agora, que brincou de ser filho. E ele viu o quanto é ruim perder sua paternidade, até paternidade humana que Deus põe na tua vida. E maternidade humana. 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai que Jacó levou, bradou com profundo amargor. Naquela hora ele sentiu o cancelamento da paternidade. Ele não esperava por essa. Ele lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Ele ainda quer a paternidade, mas quando ela é revogada, queridos, ela já foi revogada. O pai dele quer com tudo que ele seja. Ainda o pai quer, mesmo sabendo que ele vendeu a primogenitura para o irmão, fez travessura lá que o pai não estava sabendo. Ele quer: eu quero que você seja meu filho, meu herdeiro. Mas olha o que o pai, 37 a 39, diz para ele. Olha como é sério esse assunto. 37, então respondeu Isaac a Esaú: eis que constituí Jacó como teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. O que eu posso fazer por você agora, meu filho? O próprio Isaac está forçando uma situação para que Esaú seja o filho. Disse Esaú a seu pai no 38: acaso tens uma única bênção, meu pai? Meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Mas não sai. Isaac quer, não consegue. Então Esaú levantou a voz e chorou. Olha o 39, o pai dizendo para ele: por mais que tudo que eu queria que você fosse meu filho. E Deus fala isso para muitos que estão brincando no Evangelho e brincando de destruir igrejas. Deus fala: por mais que eu queria muito ser teu pai, você cancelou isso. 39. Então lhe respondeu Isaac, seu pai. Olha o que está dizendo aqui: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Deus trancou Isaac.
Você não sai com essa não. Você não pode revogar minha Bíblia inteira com idiotice. Você não vai. Foi revogado. Quando Satanás levanta pessoas para destruir em casas de Deus, pastores, irmãos ungidos, ungidas, ele não está se levantando só para falar mal e fechar a igreja. Ele está cancelando paternidades da vida de muita gente. Glória a Deus que você não caiu nessa. Vai dando glória a Deus bem forte aqui. Você está se mantendo intacto, intacta. Tua paternidade está aí. Quando Satanás diz, sai do lugar onde Deus te plantou, porque tem uma herança, e você obedece a Ele, foi cancelada uma paternidade transferível. Está aqui. Então o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, e ele não entendeu uma coisa, foi entender a duras penas lá embaixo, porque o filho pródigo saiu na bênção. Olha, me abençoa, estou indo. Pode ir, mas não é vontade do pai. Pode ir. Mas quando ele chegou lá, ele viu que a questão não se tratava de bens. Em Lucas 15, versículo 12, ele fala, meu pai, e é pai legítimo, coisa legítima. Em Lucas 15, 12, quando ele está na casa do pai, o mais moço dos dois disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu. Por que pai? Porque o Senhor é meu pai legítimo, eu sou teu filho. É verdade. Me dá dos bens que me cabe, me transfere coisa de pai para filho. É verdade. Mas quando ele vai embora, Lucas 15, 17 a 19, ele percebe que ele não perdeu apenas os bens, manchou o nome da família, o anel que estava no dedo dele foi parar na terra do nunca. Olha o que ele percebeu aqui. Então, Lucas 15, 17, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele percebeu que enquanto ele estava aqui, jogado aí, onde Deus nunca mandou ir, ele tinha cancelado a paternidade dele. Mas tem uma declaração do pai que você não entende no português, tem que ler ela no original, no árabe. Quando fala hada, já explico. Então, em Lucas 15, 31, quando ele volta para pedir emprego, porque ele viu que ele cancelou a paternidade dele, o pai se preocupa em arrumar a paternidade dele. Em Lucas 15, 31, Lucas 15, 23, 24, olha o que o pai diz. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este no árabe é hada, em árabe falado é ha, mas no escrito é hada, porque é diferente escrever de falar no mundo árabe. Por isso que na tradução fica muito complicado. No nosso português é a mesma coisa, do jeito que você fala, você escreve. Complicado quando vem das origens, por isso que as traduções ficam com dificuldade de tradução, inclusive, e não lemos muito Bíblia nova, hein? Muito atualizada não lemos a nossa antiga, vai por mim. Então, porque este meu filho estava, o que fala aqui? Ele não existia. Mas como não existia? Ele não comia, não trabalhava, não bebia água. Mas para Deus, não existia. Estava morto. Foi cancelada a paternidade. Mas reviveu. Então, sabe o que é Hada? Este. Por que ele fala este? Por que ele não fala meu filho? Este, Hada, é uma adição. Quando você se dirige a algo, você está dizendo algo, este algo foi adicionado. Este ser foi adicionado. Deus não fala, olha, põe o novilho porque meu filho voltou. Ele fala, põe o novilho porque este meu filho voltou. Este está sendo adicionado. E para o filho maior ele confirma isso, porque o filho maior está revoltado. O Senhor fazendo festa para ele. Olha o que ele fala para o filho maior. Olha como a Bíblia não tem contradições, igreja. Lucas 15, 31. Então lhe respondeu o pai. O pai respondeu para o filho maior: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu
não é do adicionado, é teu. Agora vamos para o 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele repete, adiciona a ele. Eu não quero ser adicionado, eu quero ser filho legítimo. Aplaude forte, aplaude, 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 aplaude. Eu quero ser legítimo na herança que vai chegar aqui. Então, o sexto ponto, imagina quando quem te dá toda a segurança, que é a paternidade. Alguém fala que as mães árabes são demais, usam o termo melosas, que ficam lá, não sei como é que fala no português, que baba em cima do filho. É porque os pais são duros demais. Para que ela vai bater? Para que vai fazer papel de bruxo? Se o pai já é um saci. Lá no mundo árabe é assim, o pai, se ele falar minha mãe me bateu, ele vai apanhar o menino, porque você deve ter feito alguma porca, vem aqui, mas nem perguntou. Eu tenho vídeos em casa que provam isso para você, filmado, olha lá, ele chega chorando, já apanha, você nem perguntou. Veja, quem te dá toda a segurança é o pai. Agora imagina teu pai com um facão aqui, para tirar a tua vida. Então a gente vê a provação de Abraão. Deus não chama tentação, chama provação, porque ele já sabia que seu servo sairia aprovado, mas queria legitimar na terra isso. Imagina, a gente vê essa provação de Abraão apenas na ótica de Abraão, mas Deus não está falando só com Abraão nesse episódio, Ele está falando também com Isaac. Quando Abraão chega para imolar o filho, que Deus está falando para Isaac? Porque Isaac é o herdeiro das promessas, e Deus tem que gerar essa situação. O que Deus estava dizendo para Isaac? Você não brinca comigo, porque você virá órfão. Eu revogo tua paternidade. Está aí teu pai com o facão na mão. Eu revogo a paternidade que te ofereci. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Agora tem um episódio lindo entre Isaac e o Senhor Jesus. No Gênesis 22, 7, quando Abraão leva o filho para imolá-lo, a arma do seu sacrifício, porque ele vai ser sacrificado, era a lenha. A arma do seu sacrifício. O que Abraão faz em Gênesis 22, versículo 7? Quando Isaac disse a Abraão, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então há uma consciência de que há necessidade de um cordeiro presente. E ali Deus já está se referindo ao Senhor Jesus, o cordeiro que morreu na Páscoa. Leia o versículo 6 comigo, que é o anterior. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a arma do sacrifício, a arma que será usada para sacrificar Isaac, e colocou sobre Isaac seu filho, e caminhavam ambos juntos, diga juntos. Então o filho vai carregar a arma que vai tirar a vida dele, que é a lenha, sem ela não existe o sacrifício, e os dois juntos, e voltam juntos. O verdadeiro cordeiro que vai ser sacrificado está em João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e o que diz aqui? Ele próprio carregando o quê? Quem dá glória a Deus aqui dentro? A arma do seu sacrifício como cordeiro também foi colocada sobre seus ombros. Só que com uma diferença muito grande. Porque Abraão vai e volta junto. O Senhor Jesus vai e o pai deixa ele sozinho. E é cancelada, entre aspas, aquela paternidade na cruz. Porque lá ele estava carregando o pecado da humanidade inteira nos ombros. É onde o Senhor diz, há uma diferença entre eu e Isaac, entre o Senhor e Abraão, que representa o Pai Celestial. Porque Abraão é o que senta na mesa com todos os salvos. Então em Mateus 27, 46, por volta da hora nona,
clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É a diferença de Isaac. Não voltaram juntos. Na cruz, o pai falou: eu vou me separar de você agora, porque até esse preço você tem que pagar. E por quê? Para garantir que hoje, Romanos 8, 33 e 39, para garantir que hoje, nada, ninguém consiga cancelar a paternidade de Deus na tua vida. Em Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. 39, nem a altura, a profundidade, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que fez aquele sacrifício na cruz e ficou sem o Pai lá. Aplaude o teu Senhor Jesus, aplaude, igreja. O Senhor, em meio a tanta dor, falou algo para os discípulos, porque aqui ele já só falava em dores agora, porque já está se aproximando para ir para a cruz mesmo. Em João 14, 28, ele falou: a coisa que mais me preocupa é garantir que na terra vocês nunca fiquem órfãos. Em João 14, 18, 23, 26, 27, João 14, 18, não vos deixarei. O que ele fala aqui? Essa é a parte que importa. Isso é o que mais importa para o Senhor Jesus, que você não caia na orfandade. 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada, é para sempre. 26, 27, mas o Consolador, o mesmo Espírito Santo que falamos lá de saúde, e aí voltamos em Davi. Davi em Salmo 51 diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, quando ele caiu, ele se preocupou em não cair na orfandade que viu acontecer com Saul, viu pela história com Esaú. Ele falou: não retires de mim. E Deus disse: não retiro, porque você se arrependeu. Quem dá glória a Deus aqui dentro? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo. Não se turbe o coração de vocês. E no 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas, já estou subindo para preparar uma para cada um de vocês. Vamos falar algo sobre, porque a palavra não termina aí não. Vamos falar algo agora sobre privilégios concedidos. Você lembra que no título falamos uma só palavra de Deus? Uma. Nós, como seres humanos, estamos acostumados com promessas que a grande maioria não vão se cumprir. Os homens nos fazem. A gente sabe, eles não vão conseguir cumprir. E outros fazem porque não vão cumprir mesmo. Eu vivi mal culpado fui eu. Meu tio me olhou, eu era dessa altura, acima, já era metido a roubar o carro dele de manhã. É verdade. Acordava cedo, punha uma coisa lá, sentava em cima e dirigia o Mercedes dele pela rua lá. Ele sabia, porque está sempre estacionado fora do lugar. Então ele me falou: se você passar de ano, vou te dar um mini é carro pequeno, muito lindo, europeu. Eu não me empolguei, porque eu não ia passar de ano, eu era um imbecil, um perfeito idiota. Tirei 2,20, não recebi o carro não. Mas eu sabia que não ia se cumprir a promessa. Só que dessa vez o culpado é esse que vos fala. Nós estamos acostumados com promessas que não são feitas. E as pessoas têm que repetir para a gente ter certeza que pelo menos pretendem. Pretendem cumprir. Não confunda Deus. Deus não conhece repetições nas suas promessas. Basta uma palavra dele. Uma palavra. Diga comigo: uma palavra de Deus e tudo se fará. Então em Gênesis capítulo 1, que é a formação da terra lá, Gênesis 1 versículo 3, e disse Deus: haja luz. Não, mas também no 4 diz, e disse Deus de novo: haja luz. Ainda não aconteceu. No 5, já falei. Não, é uma só. Disse Deus: haja luz. E o que diz aqui? Houve luz. Basta um comando, uma ordem. Uma palavra de Deus já é uma promessa.
Uma ordem de Deus sobre a tua vida já é uma promessa. Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E não aconteceu. Aí ele falou mais 8 vezes. Não. Porque termina dizendo: e assim se fez. 11. Disse: produza a terra relva. Como é que termina o versículo? Português claro. Como é que termina? E assim se fez. Basta uma hora. Aonde nós vamos chegar com essa parte? Você precisa nunca mais esquecer cada coisa que Deus te prometeu. Cada frase que Ele disse é uma promessa que você tem que validar no teu coração, na tua boca, na tua vida para sempre, até que se cumpra. Se Deus falou, já é fato, assim se fará. Então, quando Deus fala algo, é uma vez só. Quando Deus pegou o filho pródigo, falou: pegue ele, banho, roupa, anel, sandálias, mesa, cama. Ele não teve que repetir. Ele restaurou toda aquela vida com um só comando. Isso foi transferido para o Senhor Jesus. Não precisa repetir. O Senhor Jesus, em Mateus 8:8, um homem detecta isso e diz para ele: basta uma palavra tua. Em Mateus 8:8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda. Com uma palavra, e meu rapaz será curado. Que lindo, que fé, que inteligência espiritual, que sabedoria foi essa? Uma palavra tua. Ele detectou. Eu sou homem que dou ordens, dou uma só ordem, tem que ser cumprida, não tem que fazê-las 2 vezes. E o Senhor no mundo espiritual vai dar uma palavra, uma ordem, acabou. Em João 2, versículo 7, o Senhor Jesus vai transformar água em vinho, que eu te levo no meio dos drusos no Líbano e provo para você que não tem fermento. Eu te provo que você não fica bêbado e bêbada. São muçulmanos roxos que bebem aquilo. Eu te levo lá. Mas por que não vende para cá? Porque o pouco que tem de uva só serve para eles, a terra é pequena. Como é que vai trazer para cá? Impossível, só se pagar muito dólar para eles. A gente suborna eles, mas aí eles vão brigar com eles lá, porque estão acostumados a tomar. Então o Senhor Jesus vai fabricar esse vinho que não é de endemoniado, de cachaceiro. Ele não dá 5 ordens, é uma só. Ele chega em João 2,7, lhes disse: enchei de água as talhas. Eles encheram totalmente. O resto é consequência. Pode levar, já está feito. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Em Marcos 4, 39 a 40, eu vou apertar isso daqui a pouco com a história de Lázaro. Eu estou te empurrando para lá. Marcos 4, 39 a 41. E ele despertando lá naquele vendaval, o diabo endemoniado em cima do mar, lá, aquela turbulência toda. Marcos 4, 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fica quieto. Quantas ordens teve que dar? Só uma. O mar se aquietou e fez-se grande bonança. 41, eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem com um só comando, uma só ordem? Quem dá glória a Deus aqui dentro? Lucas 5, 4, 8, 9, o Senhor vai encher o barco de peixe de Pedro e de todos os barcos que chegarem perto. Lucas 5, 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, lançai as vossas redes para pescar. Pedro falou: não tem peixe. Já que é assim, então deixa eu falar o comando mais uma vez. Não, é um só. Mas não tem peixe. Eu já falei, só falta lançar. Só falta tomar posse do comando único que eu dei. Quem dá glória a Deus? Então no 8, vendo isto, todos aqueles peixes, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, falamos isso domingo passado, se desconecta de mim, o Senhor me conectou ao Senhor, eu sou pecador, à vista daquela pesca toda. Mateus 26, 53.
O Senhor falou que vai dominar o mundo inteiro, se Ele quiser. E quantas orações Ele faria para isso? Porque quando Ele fala de legiões, tanto anjos, etc. Uma vez a apóstola fez um estudo minucioso e provou por A mais B que esses anjos, que se um anjo mata 180 lá de 1000 numa noite, dominariam o mundo inteiro. Então o Senhor, para dominar o mundo inteiro com os anjos, Mateus 26, 53, Ele diz para Pedro: não precisamos matar ninguém, pegar a espada. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Você viu o que ele falou? Rogar ao Pai, Ele me mandaria. Uma oração. Eu domino o mundo inteiro. Dá para dar glória a Deus? E em ressurreição de mortos, que é a coisa mais difícil da história da humanidade, aliás, impossível. Em Lucas 17, 12 a 15, Lucas 7, 12 a 15. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma já viúva. E grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Se o Senhor falou não chores, é porque o milagre vai acontecer. Se o Senhor já te deu esse comando, se o Senhor te falou alegra-te, confia em mim, basta este comando para dizer: eu já estou para fazer algo na tua vida. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam. Esse esquife já passou por enterro, já passou por início de decomposição corporal. Disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Não precisou outro comando, só uma ordem. Sentou-se o que estivera morto. Quantas vezes ordenou a igreja? Uma. Marcos 5, 41, 42, menina em estado talita, em estado degenerativo, agora está morta. Marcos 5, 41, tomando-a pela mão, disse: talita, levanta. 42, o que diz? O que diz aqui? Só um comando. Imediatamente, só. Há muitas coisas que Deus já falou na tua vida uma só vez e você achou talvez que Ele estava brincando, que era modo de falar. E hoje essa palavra está te lembrando que você é filho, filha, vocês não são órfãos. Cada frase que Deus disse na tua vida foi uma liberação. Cada frase que foi dita numa pregação e aquilo deu vida em você ali, não foi nada de emoção. Ninguém está em nirvana, ninguém puxou baseado para vir nesse culto. Aquilo foi uma sentença de Deus para você. Cada vez que você acordou, abriu a Bíblia e Deus te deu algo. Cada vez que levantou um profeta, te deu um sonho profético. Ontem eu tive uma visão, o pastor abriu meus olhos embargados e choro. Ontem fiquei 6 a 8 horas ouvindo louvor. Louvor, para cima, para baixo, louvor, eu não quero saber. Tive uma visão linda do tempo que vai chegar. Terminei e falei para ela: não pode ser, eu vi na minha frente, como estou te vendo aqui. Eu não preciso que Deus me repita a mesma visão. Eu não preciso. A única coisa que estou pedindo para Ele me repetir é aquele sentimento do céu que Ele me deu lá, aquela quinta-feira, antes de vir para cá. Isso eu estou pedindo para Ele me dar de novo. Porque aquilo é enlouquecedor. Não vejo a hora de ir para o céu. Mas basta algo que Deus tenha te dito, uma visão, um sonho, um arrebatamento de sentidos. Você tem que validar. Isso é coisa entre pai e filha, pai e filho. Isso é entre pai e Deus. Então, em João, porque essa conversa quer me levar a João, a Lázaro, João 11, 43, ele chega e diz: em qual cemitério vocês enterraram ele, colocaram ele? Olha, nesse cemitério tem uma gruta, aí vai para baixo, está lá no fundo. Diga comigo, o Senhor está no cemitério. E nesta hora ele diz assim: um homem, 4 dias morto, as próprias irmãs falaram que já está em decomposição. Ele vai dar um comando. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro. Igreja, diga comigo aí que me assiste agora, diga: Lázaro, vem para fora. E nós sabemos o que aconteceu.
Bastou uma ordem. Lázaro levantou. Você acha que é à toa que em Tiago 2,19 diz assim? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Porém, eu quero te fazer uma pergunta agora. O Senhor está no cemitério. E Ele fala o quê? Lembra o que você falou aí? O que Ele falou? Não, teve antes. Enche o pulmão e diga. O que mais? E basta uma palavra dele para fazer isso, sim ou não? E se ele entra naquele cemitério e ele não diz Lázaro, e ele diz, vem para fora. O que ia acontecer? Eu quero ver onde vai tua fé. O que aconteceu com o cemitério inteiro? Fala você para mim. Quem vai aplaudir a Deus aqui dentro? Esse é o Deus que você serve com cada comando dele na tua vida. Deus falou que esta igreja vai promover o avivamento no mundo inteiro. Ele não precisa repetir. Ele vai repetir para quê? Ele é algum chulo, algum bêbado, para ter que repetir, para lembrar ele mesmo que ele falou e sabia o que estava dizendo? Ele falou uma vez, eu vou mandar o avivamento. Aí nós, dados a muitas aventuras e travessuras, fizemos uma bagunça desgraçada, atrasamos o que era para ser lá para trás, mas a ordem continua a mesma. A ordem é: vocês vão levar meu nome, uma fagulha da minha santidade vai varrer a terra através de vocês, e vocês vão me transformar o mundo inteiro, e vão me entregar 1 bilhão de avivados com sua salvação confirmada. Quando o meu filho voltar, vai ter no firmamento 1 bilhão de luzeiros, estrelas, esperando a sua descida para ir. Pastor, quantas vezes Deus te falou isso? Não precisa me fazer essa pergunta, porque basta uma. Se Ele falou uma, já está falando. Vou repetir, se o Senhor naquele cemitério não diz Lázaro, vem para fora. Quem aplaude aqui? O que ia acontecer naquele cemitério? Então nós vamos terminar no episódio de Pedro, porque agora vamos entender melhor o que houve lá, quando a gente fala que Pedro afundou porque teve medo. Não, isso aí foi o final, não é não. Vamos lá. Em Mateus 14, o Senhor chega e fala, Pedro, demais, mas Pedro é o chefe, vamos lá, vamos para lá, pega o barco à noite aí, vamos para o outro lado. Aí o diabo fica endemoniado com saci no corpo, faz bagunça com eles, joga eles na terra do nunca. Eles estão apavorados, porque sabem que vão morrer, e estão muito longe da praia, então eles sabem, quem que vai nos tirar daqui? Não tem saída. Em Mateus 14, 24 a 30, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Eles já estavam com medo, agora estão desesperados. Aterrados, e exclamaram, é demônio. E tomados de medo, gritaram. Então foi o auge. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O Senhor falou, vem. Um comando dado, uma promessa liberada. Quando o Senhor falou, vem, o que o Senhor quis dizer com isso? Você vai chegar até onde eu estou. Todo mundo em concordância? Dá glória a Deus. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me. O que aconteceu aqui? Pedro afundou porque medo. Não é verdade, o medo já estava lá antes do Senhor chegar. E mesmo assim, Pedro pulou do barco. E aí? O medo atingiu seu clímax, seu máximo, quando viam que o mundo espiritual lhes era oposto. Porque agora eles estão entendendo que a sua visão abriu e que estão vendo um demônio para vir buscá-los. Aí que o medo tocou e mesmo assim Pedro pulou do barco e andou. Então o medo não foi o culpado. O medo estava sob controle. O Senhor falou para Pedro, um só comando, vem. Mas Pedro, no meio do trajeto, como nós fazemos hoje em dia, começou a ouvir a tempestade, e a tempestade começou a dizer, tudo depende das suas forças, você não vai conseguir, já chega, já é demais.
Você já aguentou até aqui? Posso falar algo? Já deu. Isso o diabo faz com a gente até hoje. Quando o Senhor socorre Pedro, ele fala para ele: por que você cancelou meu único comando? Porque quando você começou a ouvir os problemas, a vizinha que fala mal, o outro que joga água no teu cachorro, e eu não sei o que, o crente que fala mal de você, o dinheiro que está faltando e a conta de luz, você tentou cancelar um comando que eu dei. Ele é único e é para se cumprir. E quando o Senhor o resgata, o que ele está dizendo para Pedro? Nem tudo depende só de você. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Número 2, você não está sozinho nessa. Quem dá glória a Deus aqui dentro? 3, confia em mim, porque se eu te falei vem, é porque o milagre já estava pronto. E o que nós estamos aprendendo com Pedro hoje, o que nós transferimos para nós hoje, nunca mais escute essa frase que diz: isso já é demais para você suportar. Quem diz amém aqui? Josafá teve muito medo, queridos. Está lá em 2 Crônicas 20. Mas ele simplesmente clamou a Deus. E Deus deu só um recado: não temais, todo o povo, a briga é minha. Josafá começou a louvar a Deus, e olha que os inimigos estavam chegando. A quanta coisa que nós passamos hoje, o Senhor diz: confia em mim. Você, nem tudo depende de você. Você não vai resolver isso com as suas próprias forças. Eu já te disse, vem, confia em mim. E o que nós vamos fazer nesse instante? Hoje você não vai orar 1 minuto. Seria triste isso. Você vai orar. Eu sei o que estou falando aqui. São 10, o meio-dia é 20, eu estou vendo aqui. Meio-dia é 30, você vai parar de orar. São 10 minutos que você vai orar agora. E vai refazer tua vida inteira com Deus aqui. Vai falar com o Senhor, vai ter um louvor aqui baixinho. Enquanto você adora a Deus aqui, você vai falando com Deus, você vai renovando as promessas. Você vai pedir perdão por muita travessura. Você vai dizer para o Senhor que você aceita perder tudo, mas não a paternidade dele na tua vida. Você vai falar para ele que você abre mão do prazer, de qualquer pecado, para não perder a paternidade dele. Você vai pedir perdão ao Senhor por qualquer promessa que você tenha duvidado, e o pior, esquecido. Você vai falar com o Senhor: Pai, eu peço perdão, se o Senhor me deu comandos, vem. E eu brinquei tanto que eu nem estava lembrando. O Espírito Santo falou para mim que neste momento Ele vai começar a renovar as promessas que o Pai um dia liberou sobre a tua vida. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor por qualquer gesto, qualquer atitude, qualquer frase minha, qualquer pensamento que tentou cancelar na minha vida as tuas ordens, tuas promessas. Peço perdão se duvidei do Senhor. Peço perdão se de alguma forma ofendi teu nome na minha vida. Peço perdão se quase cancelei tua paternidade. Hoje eu me refaço na tua palavra. Hoje eu me alinho segundo a tua palavra. E declaro em alto e bom tom minha confissão pública. Abro mão de tudo nesta vida, mas nunca da tua paternidade. Me segura pela mão. Tendo o Senhor comigo, eu não preciso de mais nada. Amém. Entre em oração, povo de Deus. Desta vez, se quiser orar a voz alta, pode também. Fique à vontade, povo de Deus. Pastor, quero andar pela igreja. Pode andar pela igreja. Você tem 10 minutos para orar agora. Espírito Santo, amado e querido, o Senhor me disse que a palavra tinha que ser mais curta, para eles terem tempo de renovar a aliança contigo. E o Senhor falou que ia limpar todas as suas vestes. O Senhor me falou que ia revogar deles todo o pensamento que o inimigo plantou.
O Senhor me disse que ia fascinar a alma deles, de promessa errada, mentirosa, que homens referiam, que o Senhor nunca disse. O Senhor disse que ia colocar o prumo sobre eles, sobre os que nos ouvem e assistem agora e concordam com a palavra. O Senhor me disse que renovaria o pacto. O Senhor me disse que o RG do seu direito de nascimento em Deus seria hoje novamente limpo. Atende eles, Senhor. Atende a oração de cada um, cada uma, nas casas agora, nos que ouvem ao áudio, nos que estão aqui. Atende-nos, Espírito querido. Tua presença vale mais do que tudo neste lugar. Tuas promessas são o único patrimônio que temos por aqui. Demos vida às tuas promessas porque nós cremos em cada uma delas. Não precisa repetir, não. Basta uma palavra tua. Basta uma como essas que o Senhor já disse, que vai nos honrar, que vai nos levantar, que vai nos usar com poder, vai mudar o mundo por nossa causa, que vai encher nosso bolso de dinheiro, que a gente não tem que se vender para demônios. O Senhor disse que curaria as nossas enfermidades, restauraria as nossas casas. Bastou essas palavras, o Senhor não precisa repetir, não. Bastou o Senhor dizer: vem. Nós estamos andando no ar até agora, meu Pai querido, no meio da tempestade, porque tomamos a decisão de não sucumbir. Nenhum pensamento vai nos fazer afundar como afundou Pedro, das tempestades, dos falatórios, do diz que me diz que. Nada disso vai nos fazer afundar. Tomamos a decisão de ser implacáveis nas promessas, irredutíveis na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. Nos dá, por favor, nos dá uma fagulha da demonstração desse peso de glória que o Senhor vai liberar por aqui. Estamos prontos, solta a gente, deixa a gente correr pelo mundo para ti. Estamos prontos, meu Deus. O Senhor nos dá uma fagulha disso e deixa o resto com a gente. Estamos hiper organizados para esse momento. O mundo é pequeno para nós, só nos dá essa fagulha. O Senhor sabe que eu não estou brincando com palavras desse púlpito aqui. O Senhor sabe que eu conversei com o Senhor durante horas lá em casa ontem. O Senhor é tudo que eu tenho, é tudo que essa igreja tem. Sem o Senhor nós não temos nada, nós estamos pouco nos lixando para dinheiro, para carro novo, para o que outros dizem. Estamos pouco nos lixando. Nós só estamos querendo a tua glória nessa casa. Queremos ver os sinais, queremos ver o mundo se rendendo aos pés do Senhor Jesus, dizendo: esse Deus é real, esse Senhor é verídico. Estão aí os seus servos demonstrando isso, o quanto Ele tem poder e usa os seus para manifestá-lo. Ora, povo do Senhor, ora. Mas é assim que o Senhor vai nos usar nesses dias. É assim que vai ser. É assim que vai ser. Nós vamos chegar em cemitérios dizendo: os que morreram de 3 dias para cá, levantem agora. O Senhor não conhece impossíveis, como o arcanjo afirmou. O Senhor não brinca com teus servos. O Senhor não conta a historinha, não. Começa a louvar, a apóstola Denise começa. Flua, Espírito Santo, flua, flua com liberdade. Essa casa pertence a Deus. Essa igreja é só tua, cada milímetro dela é consagrado ao Senhor. Escuto teu coração, cada latido está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue.
sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Chamando meu nome, sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. Oh, Senhor, é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar.
amor de Deus Ensina-me Pai, a ser família. santas consolações do Espírito Santo, Ensina-me a ser família. a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra, e hoje para todos sempre. Amém. Queridos, pastor, pode acender as luzes. Pastor Fábio pediu o infantil até daqui a 15 para 1. Eles têm uma programação lá e o mais importante são os bebês. Não vão buscá-los ainda. Fiquem à vontade, não terá oração agora porque você já orou. Aquela oração que fazemos pós-culto hoje não terá. Fiquem à vontade para conversar. Dão até 15 para 1 para pegar seus filhos, tá bom? Estamos liberados em nome de Jesus. Vão com a alegria de Deus para suas casas.